Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, Já sabemos que Neemias tem diante de si um extraordinário, um grande desafio: reerguer os muros da cidade de Jerusalém, reestabelecer a paz, a justiça, a ordem pública. E esse trabalho, se não bastassem os desafios da própria atividade, reunir muita gente talentosa que pudesse trabalhar na edificação daqueles muros, a quantidade de homens saudáveis em idade de poder se dedicar àquele trabalho, animá-los, um povo que estava desanimado por causa das condições terríveis da cidade de Jerusalém. E reanimá-los não foi tarefa fácil. Reagrupá-los também para aquele empreendimento. Tinha também a necessidade de recursos materiais e até também financeiros para que aquele grande empreendimento, que era, num primeiro momento, uma grande obra de construção civil, mas também era um projeto que
levaria em conta a questão, como eu já disse, da justiça, da paz, da organização da cidade. Era, de fato, um grande trabalho, um grande desafio que Neemias tinha. E se não bastassem esses problemas, essas dificuldades intrínsecas no empreendimento, tinham também que lidar, Neemias tinha que também lidar com os desafios que vinham por parte dos seus opositores. Tinham pessoas interessadas no insucesso daquele empreendimento. Inimigos da obra de Deus, inimigos de Neemias, inimigos do povo de Deus. E esses inimigos ficaram o tempo inteiro fazendo oposição e destilando desânimo, desesperança no coração daqueles edificadores. Alguns daqueles opositores nós conhecemos de longa data. Você já ouviu falar em Tobias, você já ouviu falar em Sambalá ou Sambalate, como aparecem em algumas versões, eram opositores do reino de Deus e opositores do trabalho de Neemias. Eles perturbaram Neemias o tempo inteiro, enquanto Neemias tentava reedificar os muros da cidade de Jerusalém, para que a cidade voltasse a ter proteção física e também, consequentemente, pudesse organizar a vida social interna dentro dos muros da cidade de Jerusalém. Uma vez protegida de seus inimigos externos, a cidade agora poderia voltar a ter paz, voltar a ter justiça, voltar a ter trabalho, os homens voltariam a ter renda, as mulheres voltariam a se dedicar às suas famílias, os idosos estariam protegidos, amparados pelos filhos que na idade produtiva poderiam assegurar a sua subsistência, as crianças voltariam a brincar na rua com tranquilidade, com segurança, sem medo de invasões por parte de exércitos estrangeiros. Todos esses benefícios iriam ser trazidos novamente para Jerusalém se a cidade tivesse os seus muros reerguidos. Empreendimento esse que Neemias assume para si. Ele se coloca diante de Deus e Deus lhe dá êxito, Deus lhe abençoa, ele recebe a autorização do rei Artaxerxes para visitar Jerusalém e fazer esse importante trabalho, cumprir, portanto, esse importante e valioso ministério. Mas os inimigos apareceram, os opositores apareceram e o tempo inteiro ofereceram dificuldades a Neemias. E o verso que nós destacamos, que está no verso 2 do capítulo 4 de Neemias, como eu falei no início, é uma sequência de perguntas retóricas que aqueles opositores fizeram para Neemias e para o povo, e o objetivo daquelas perguntas retóricas, provocativas, não era obter deles, por parte de Neemias e de seus cooperadores, qualquer resposta. Eles não estavam interessados na verdade, eles não estavam interessados em elucidar alguma questão, não queriam tirar nenhuma dúvida. O que eles queriam com aquelas perguntas, primeiramente, era zombar do empreendimento de Neemias. Em segundo lugar, o objetivo era destilar insegurança, desconfiança, descrédito, era lançar em rosto uma suposta incapacidade do povo de poder levantar aqueles muros. E então essa era a intenção, esses eram os objetivos daqueles opositores. Pensando na vida de Neemias, o relato dele não é diferente de muitos que estão enfrentando dificuldades. Nós também estamos lutando em muitas frentes, inclusive nesse momento. Há famílias que estão preocupadas com o que vai acontecer com o Brasil, com o que, na verdade, já está até acontecendo. Há famílias que já estão passando por dificuldades em muitos lugares desse grande país, do nosso imenso Brasil. E há muitos que não sabem o que vão fazer. E é bem provável que, em alguns momentos, ou pessoas, ou até oposições espirituais, ou até mesmo uma autoestima baixa que possa se revelar em alguns momentos, tentando dizer para nós que nós somos incapazes, incompetentes, que não temos condições
de reverter essa situação. Eu quero lembrar vocês de como que aqueles inimigos foram encarados por Neemias e como que Neemias consegue levar adiante o seu projeto, mesmo tendo opositores tão difíceis, tão cruéis, tentando impedir o seu trabalho, que era um trabalho legítimo. Ele estava trabalhando para o seu povo, fazendo o que é certo, e estava ao mesmo tempo também servindo a Deus. E nem por isso os opositores lhe deixaram em paz. Não é pelo fato de sermos homens de Deus e de estarmos batalhando, pelejando numa obra legítima, num empreendimento correto, às vezes até mesmo dentro do ministério cristão, que oposições não irão se levantar. Nós às vezes achamos, porque estamos do lado de Deus e o nosso trabalho é correto, é legítimo, é um trabalho que irá redundar em benefício para todo mundo, porque ele vem chancelado pela vontade de Deus, que todos vão compreender e que não haverá oposição. Não, a Bíblia não assegura que será assim. Ao contrário, a Bíblia diz que aflições virão sobre aqueles que servem a Deus, aqueles que andam na presença de Deus. Mas eu quero, antes de pensar no que Neemias fez, como que ele vira essa chave, como que ele resolve enfrenta essa oposição e resolve esse problema, eu quero lembrar vocês, antes de tudo, que os inimigos de Neemias, eles questionaram num primeiro momento, com aquelas perguntas retóricas, a capacidade dos edificadores. Eles disseram, vocês são capazes de fato, né, de fazer renascer do pó as pedras para reedificarem os muros? Quer dizer, questionando a capacidade, questionando a força, talvez questionando a criatividade, a inteligência e o poder de mobilização e de execução daquela tarefa. Irão aparecer nos nossos caminhos, na nossa trajetória de vida, pessoas que irão lançar em rosto a nossa incapacidade, lançar em rosto a nossa família talvez frágil, a nossa condição física, a nossa situação social. Quantas pessoas não enfrentam discriminação no ambiente de trabalho, às vezes no ambiente acadêmico, por causa da sua aparência, por causa da sua condição social, por causa da pobreza da sua família, por causa do seu modo de falar, o estado em que mora. Recentemente ouvi um relato de um missionário uma missionária que compartilhava do bullying que os seus filhos sofriam quando ela deixou a sua cidade no interior do Nordeste e foi trabalhar numa grande região urbana. E os seus filhos, com aquele sotaque típico dos nordestinos, sofreu muito bullying dentro da própria igreja. No ambiente de escola, no ambiente escolar, há muitos que questionam a nossa capacidade. A nossa capacidade será questionada. Não serão todos que olharão para nós e dirão que, olha, vocês podem chegar lá, vocês são capazes, vocês são esforçados, vocês têm Deus do lado de vocês. Mesmo sabendo que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, que a tua família, que os seus filhos pertencem a Deus, mesmo em tais casos, hão de questionar a capacidade. Lançarão as nossas origens, lançarão uma série de enquadramentos tentando minar as nossas energias, a nossa confiança, a nossa capacidade, tentando nos imobilizar da nossa atividade e do nosso trabalho. Isso aconteceu com Neemias. Vocês conseguirão fazer renascer do pó as pedras para edificarem? Questionando aqueles homens que estavam trabalhando, servindo a Deus e servindo também a sua geração. Uma segunda tática que aqueles opositores fizeram foi exagerar, pois aquelas pedras que eles mencionaram, que na verdade eles disseram que tinham virado pó, na verdade elas não viraram pó. No texto de Neemias, capítulo 1, o que virou pó, o que virou cinza foram as portas de proteção que davam acesso
a cidade de Jerusalém. As portas foram derribadas e queimadas, os muros derribados, mas as pedras que poderiam inclusive servir de matéria-prima para soerguer aqueles muros, as pedras estavam ali, não tinham se esfarelado, não tinham virado pó, não tinham virado cinza. Era uma tática daqueles inimigos exagerando o cenário, também com o objetivo de minar a confiança, de minar a força produtiva, de execução daquela tarefa daqueles homens. Os inimigos fazem isso, eles exageram o cenário, eles potencializam as nossas fraquezas, eles expõem muito mais as nossas mazelas. Os nossos amigos olham para nós e enxergam os nossos defeitos, mas eles não exageram. Eles admitem tais existências, admitem os nossos equívocos, o nosso calcanhar de Aquiles, mas eles não potencializam, não colocam um holofote sobre os nossos erros, como Deus faz. O Senhor olha para nós e vê diante dos seus olhos, que são olhos santos, pecadores. Mas Deus ele estende a sua mão graciosa e, apesar de nós, dos nossos defeitos, ele nos chama, ele nos salva através do seu Filho Jesus Cristo. Ele resgata e ele reconstrói a nossa vida, apesar das nossas mazelas, apesar das nossas fraquezas, apesar do nosso lado sombrio, pecaminoso, adâmico, horroroso, que todos nós carregamos na nossa vida e na nossa natureza. Agora, o que os inimigos de Neemias, o que eles fazem com essa pergunta é exagerar, é dizer o seguinte: olha, as pedras viraram pó, não tem nem matéria-prima, não tem nem pedra para se pensar numa reconstrução. Assim, é um exagero, é um cenário de caos. E não precisaria nenhum exagero naquele cenário de caos, porque o caos já tinha se estabelecido. Nunca acreditem naqueles que vão chegar perto de você, olha, aquele seu objetivo, aquele seu alvo, aquele seu projeto, você nunca vai alcançar, porque você está tão longe, você é tão pequeno, você é tão fraco, o outro consegue realizar. Essa tarefa, essa atividade é para aquele indivíduo, é para aquela pessoa, não para você. Isso lhe é inatingível. Há pessoas que exageram as nossas fraquezas, fazem questão de mostrar, de exacerbar, de deixar claro a nossa incompetência, a nossa impossibilidade, a nossa dificuldade. Não acredite em exageros. Reconheça seus limites. Reconheça suas dificuldades. É um bom ponto de partida. Mas nunca dê ouvidos a quem supervaloriza as suas dificuldades, supervaloriza o problema, o drama, do que as soluções, do que as portas abertas e do que as bênçãos que Deus pode muito bem derramar sobre a vida de cada um de nós. É como um médico que, ao invés de estimular a cura, estimular o enfrentamento da doença, desanima o paciente, dizendo o tempo todo que sua doença é incurável, paralisante e que vai ficar imobilizado. Mesmo o médico, quando lida com doenças terminais, ele precisa o tempo inteiro estimular o paciente a reagir. Nunca creia naqueles que tentam potencializar, aumentar, exagerar as nossas fraquezas e dificuldades. Em terceiro lugar, uma terceira arma que foi utilizada pelos inimigos de Neemias. Eles usaram as palavras como armas. Vocês não vão conseguir. Nesse momento, dessa passagem que nós separamos para a meditação, os inimigos de Neemias, eles não pegaram em armas,
não partiram para cima dos homens armados, com espadas, com fundas, com pedras, com lanças. Não, eles usaram as palavras. Vocês são incapazes de conseguir, de reerguer esses muros. Palavras machucam. Palavras esquartejam pessoas, dilaceram o coração. Palavras são como bombas atômicas lá no fundo da alma. Palavras imobilizam. Palavras matam. Palavras foram as armas que os inimigos de Neemias usaram para tentar convencer tanto a ele quanto os seus cooperadores que eles eram incapazes de seguir com aquele empreendimento extraordinário, necessário na cidade de Jerusalém. Só que nós temos uma boa notícia. Nós lemos mais à frente que Neemias ele orou. Que Neemias ele faz a Deus uma oração muito semelhante aos chamados salmos imprecatórios. Ele vai fazer uma oração a Deus dizendo para o Senhor. Deixa eu só localizar aqui exatamente o verso. Verso 4. Ele ora a Deus. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Ele faz uma oração. A reação de Neemias não é uma reação na carne, na força do braço. Neemias não pega em armas para atacar aqueles opositores. Neemias, ele ora. A resposta de Neemias é a oração. Ele busca recurso, ele busca força, ele busca a confirmação do ministério, do trabalho, da realização em Deus. Meus irmãos, Deus é inesgotável em recursos. Deus é inesgotável em força. Deus é inesgotável em poder. Deus é inesgotável em autoridade. E Ele nos é absolutamente acessível. Deus é um tesouro inesgotável. O Evangelho de Deus nos ensina que Deus é acessível. A palavra de Deus diz que em Cristo o véu foi rasgado, que fazia separação entre Deus e os adoradores. Temos acesso ao Senhor. Busque a Deus em oração. Não permitam que palavras ruins proferidas por gente adversária, por inimigos, nem mesmo situações, muito menos os demônios, que ficam soprando a nossa incompetência nos nossos ouvidos. Não permitam que esses males convençam-nos de que não podemos. Busque a Deus em oração. Tranque a porta do teu quarto, como ensinou Jesus no Sermão da Montanha. E Ele, em secreto, o Pai que ouve a oração em secreto nos recompensará, ou seja, nos dará o que precisamos. É de força, é de coragem que você precisa. Você está enfrentando uma grande luta, uma grande dificuldade, uma grande batalha nesse momento. Ainda que você venha chorar, porque o choro faz parte da natureza humana, inclusive faz parte da natureza dos crentes. Mas, além de chorar, ore, busca a Deus. Ele te é acessível. Ele está presente na tua vida agora. Ele está contigo. Ele do alto dos céus, ele governa. Ele é o rei. E apesar de rei, apesar da majestade, da glória da sua pessoa, da glória do seu nome, ele nos é acessível. O céu tem a sua porta aberta para receber, para que Deus ouça o clamor dos seus filhos. E ele se alegra em ouvir o clamor da igreja.
Ore ao Senhor. Neemias, ele não permite que aquela oposição, que aquela situação o congelasse nas suas ações. O coração dele não ficou paralisado, imóvel, completamente imobilizado diante daquela oposição. Ele enfrenta aqueles homens, ele enfrenta aqueles opositores. E enfrenta de duas maneiras. Primeiro, ele busca a Deus em oração. Ele não recolhe-se à sua casa. Ele não baixa a sua cabeça. Ele não acredita na sua incapacidade. Tão celebrada, tão apontada, tão evidenciada por aqueles opositores. Ele não acreditou na palavra daqueles homens. Ele busca a Deus em oração. Qual é a sua luta hoje, meu irmão? É no campo da saúde? Você está com enfermidade na tua casa? Há amigos enfermos? Tem gente com Covid-19? Tem parentes internados? Ore! Ore! Ore ao Senhor. E Ele lhe ouvirá, porque Ele é bom. Eterna é a sua bondade e o cuidado dele para com cada um dos seus filhos. E você é filho do Senhor e ele já está cuidando de você e da sua família. Ore. Qual é o seu problema? Está preocupado com renda? Preocupado com o cenário econômico do país? Com a quantidade de desempregados que aumentam a cada dia? Com o avanço dos problemas sociais e econômicos que estão batendo a porta, com as contas que já estão começando a ficar atrasadas? Ore ao Senhor. Ore ao Senhor antes de qualquer coisa, antes de qualquer solução, antes de tentar abrir um caminho. Busca ao Senhor. Neemias não arregaçou a manga no primeiro momento e partiu para a edificação dos muros antes de orar. A primeira reação dele é orar. Como Jesus nos ensinou. No Novo Testamento nós vemos Jesus antes das suas ações principais. Ele não saía fazendo a vontade de Deus de imediato, a vontade do Pai, pregando, chamando apóstolos, multiplicando pão e peixe. Antes de todas essas grandes ações que lhe cabia como filho de Deus, ele primeiramente orava. Nós encontramos Jesus orando antes de iniciar o seu ministério público. Mateus capítulo 4, ele começa a pregar. Mas antes de começar a pregar, Jesus, em Mateus capítulo 3, é batizado. E depois de batizado, ele é, no início do capítulo 4 de Mateus, ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto. E lá ele ora. E lá ele jejua. Depois encontramos Jesus na iminência da escolha dos apóstolos. E antes de escolher, ele passa a noite orando. Depois o encontramos em tantos outros momentos orando, sozinho, buscando força, poder, unção, autoridade. E, finalmente, antes da cruz, nós encontramos ele orando no Monte das Oliveiras. Antes de fazer qualquer coisa, o Senhor buscava a Deus em oração, buscava o Pai em oração. Neemias ora. Mas também Neemias, diz o texto, que Neemias, depois da oração, ele foi edificar os muros da cidade de Jerusalém. Verso 6. Assim edificamos o muro. Ouviu que era um desqualificado, um incompetente. Não creu naquelas palavras malignas, malditas. Responde-as com oração. E depois vai trabalhar. Vai reerguer os muros. O final da história nós já conhecemos. Sabemos o que aconteceu. Neemias reconstrói toda a cidade. Levanta os muros. A paz, a justiça voltam. Porque ele não creu nos desqualificadores de sua vida
e de seu ministério. Ele creu no Senhor e foi bem-sucedido. Busca o Senhor, meu irmão. Está lutando? Busca o Senhor. E após buscar o Senhor, após orar, regaça as mangas. Enfrenta os problemas. Vai para a luta. Esse gigante, esse Golias, já está derrotado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar. E na nossa oração colocaremos as nossas vidas diante do Senhor. E o Senhor vai nos abençoar. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, há muitos que estão sofrendo, preocupados, lutando, Senhor, nas mais variadas, nas mais diferentes frentes de batalha. Há irmãos que estão lutando com a enfermidade, membros da nossa igreja, tanto em suas vidas como também no seio de suas famílias. Nos lembramos do nosso querido irmão PC, que tem o seu irmão internado no hospital. Nós queremos entregá-lo nas tuas mãos nesse momento, que o Senhor possa visitá-lo e curar, ó Deus, o irmão do PC, que ainda hoje, Senhor Deus, venha a notícia do hospital da sua melhora, da sua recuperação física, do restabelecimento da sua condição pulmonar. Em nome de Jesus, usa os medicamentos que serão empregados no seu tratamento e que haja uma resposta positiva, vigorosa do seu organismo, em nome de Jesus. Abençoe a família Furtado, abençoe o PC, toda a sua família, sua esposa, abençoe a Michele, a sua filha, Deus abençoe a Rogéria, a sua esposa, abençoe Osvaldo, seu genro, Henrique, seu neto, em nome de Jesus. Família amada, preciosa, toma conta deles em nome de Jesus. Eu quero entregar também, Deus, a mãe do Robert nas tuas mãos. Nossa irmã em Cristo, serva do Senhor, há tantos e tantos anos na tua presença. E precisa de uma visitação, de uma intervenção poderosa do Senhor nesse momento. Teu filho Robert está lá no hospital, preocupado com a internação da sua mãe. Pai, visita, e seja o problema orgânico que for, que mediante, Senhor Deus, a atuação do Teu Espírito Santo, ela possa reagir também, ó Deus, com vigor, com estabilidade, se recuperando completamente
Deus, melhora completamente o seu corpo, que ela possa responder aos medicamentos, ao tratamento, que aquilo que for revelado pelos exames, que venha, Deus, que possa apontar para o médico o procedimento e que seja absolutamente eficaz e que ela possa voltar para casa. Que também o nosso querido irmão, Deus, possa ver ainda hoje a recuperação, a melhora do quadro clínico da sua querida mãe. Toma o seu pai, seu Silvio, nas tuas mãos. Toma sua irmã, sua sobrinha. Toma minha querida irmã Lília. Toma a Vitorinha, Senhor. De forma que essa família seja também cuidada, amparada pelo Senhor em nome de Jesus. Toma, Deus, a vida da irmã Andréa Almeida, que está com a Covid, profissional de saúde. Toma ela nas tuas mãos. Que cada vez mais, ó Deus, os sintomas sejam abrandados e ela venha melhorar cada vez mais, confirmando a sua recuperação, para a tranquilidade sua, da sua família, e para que também no tempo devido a tua filha possa voltar ao trabalho, Senhor Deus, e ser bênção na vida de pacientes, na vida de colegas e da equipe médica que com ela trabalha. Toma a vida também da Elaine Castro, Senhor, e do Manel. Ó Pai, em nome de Jesus, o Manel foi constatado, confirmado, Senhor Deus, com a Covid. Que o teu filho possa atravessar esse período com tranquilidade, sem sequelas, sem nenhum agravamento da sua situação. Que em nome de Jesus o Manel venha se recuperar a cada dia, em resposta às próprias orações e em resposta também à oração do teu povo, que o coloca diante do Senhor, assim como a Elaine e toda a sua família. Pai, há outros irmãos que já foram confirmados, Senhor Deus, os mesmos sintomas da Covid-19. Ampara cada um dos teus filhos. Sei dos casos que me chegaram e que a tua bênção, o teu cuidado, o teu amor, a cura do Espírito Santo esteja sobre eles em nome de Jesus. Pai, há outras lutas, há outras frentes, preocupações com renda, com salário, queridos irmãos que tiveram perdas salariais, alguns que estão desempregados, alguns que estão buscando alternativas para poder trazer sustento para dentro de casa. Que o Senhor possa abençoar, multiplicar o pão, abrir as portas, recolocá-los, ó Deus, no mercado de trabalho. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida desses queridos irmãos. Abençoe, Senhor Deus, o teu povo, o povo que congrega na Igreja Congregacional de Niterói. Abençoe a vida de cada um, desde o veterano que está conosco há muitos anos, ao novo convertido. Aquele que está para ser recebido esse ano. Que sejam, Deus, visitados e abençoados pelo Senhor. Pai, toma a minha vida nas tuas mãos. A minha vida, a vida da minha família nas tuas mãos. Cuida de mim, Senhor. Cuida do meu coração como crente, como ovelha do teu pasto que eu também sou. Tem misericórdia de mim. E abençoe-me como pastor da igreja, que precisa compartilhar da palavra, que precisa estar atento ao rebanho, Senhor. Me dê um coração, Deus, pastoral nesse momento, cada vez maior, em nome de Jesus. Abençoe também o pastor Davidson e sua família, servo do Senhor, dedicado, apaixonado pelo Senhor, apaixonado pela igreja, excelente em tudo que faz. Abençoe o teu filho, recompensa o teu filho as suas muitíssimas, ó Deus, ocupações e dedicações. Abençoe o pastor Márcio Caldas e também a sua família. Seja com ele, Senhor, seja com a Elaine, seja com todos aqueles que cercam o pastor Márcio Caldas. Abençoe os oficiais da nossa igreja, os presbíteros com suas esposas, com suas famílias, que sejam abençoados, guardados pelo Senhor. Abençoe os diáconos da tua casa, também com suas esposas, seus filhos, suas famílias. Tem misericórdia do nosso corpo de diácono, Senhor, e fortaleça a fé de cada um. Abençoe a diaconisa Marinete, Senhor, dê força à tua filha, abençoe os seus filhos, abençoe netos, abençoe todos aqueles que a cercam, ó Deus, nessa relação familiar. Abençoe todos os irmãos da nossa igreja, visita os lares nesse momento, Senhor, fortaleça os casamentos, as relações internas dentro de casa, todas as necessidades.
que sejam, Senhor, visitadas pelo Senhor nessa noite. E que, após orarmos, encaremos as nossas lutas na certeza de que o Senhor nos dará êxito sobre cada uma das nossas necessidades e a vitória já é nossa. Ela vem do teu trono. Ela vem em nome de Jesus. Abençoe os idosos da tua casa que estão em grupos de risco. Abençoe os idosos enfermos, Senhor, que além dos anos robustos que têm, da longevidade que gozam, mas são diabéticos, cardiopatas, com problemas, ó Deus, na sua estrutura óssea. Tem misericórdia. Visita. Restaura. Cura. Fortaleça, Senhor. Toma as nossas crianças nas tuas mãos. A mais recente delas, ó Deus, o Levi, o pequeno Levi, com poucos dias de nascido. Filhinho do Eduardo e da Janaína. A mais nova criança entre nós. Toma todas as crianças do Levi. Aqueles que têm meses, poucos anos, que já são pré-adolescentes. Toma os adolescentes, os jovens. As irmãs da União Feminina. Os varões da União de Homens. Todos nós, da Igreja Congregacional de Niterói. E cuida, Senhor, do nosso coração. Repreenda a dureza, a insensibilidade, a falta de empatia. E nos dê um coração doce, meigo e solidário ao sofrimento de todos. É a nossa oração nessa noite. No nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Uma excelente noite. Uma excelente semana. Deus há de derrubar cada gigante. A vitória é nossa. Ore e enfrente suas lutas. O êxito que vem do Senhor já é seu, já é meu. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fica na paz. Bendito seja o nome da tua glória. Arará.